Olá, eu sou a Edmeia Macedo. Bom, eu tô aqui em Campo Mourão faz um tempo, né? Eu acho que vai fazer 2 anos e meio, quase 3. Meu trabalho em São Paulo era completamente diferente do que eu venho fazendo aqui hoje, né? Mais a vida... E eu só vim descobrir isso, assim, que eu era essa pessoa, assim, meio que... Às vezes eu penso até que... agitada, assim, em relação ao trabalho um pouco demais, né? Só que eu não percebi isso, não. Mas eu encontrei aqui em Campo Mourão o Afonso Ferreira Neto, né, que ministra os cursos do método ASHE, e com isso eu fui adquirindo algumas mudanças e se percebendo um pouco mais. Através disso, eu fui aplicando o método, né? Fui aprendendo aqui dentro da academia como lidar com essas situações, enfim. Então você vai se percebendo, vai vendo onde que está os seus problemas, vai aprendendo a lidar até mesmo consigo mesmo, e o mais interessante é que você aprende também a perceber as pessoas um pouco mais, né? Eu confesso que às vezes até por cheiro, gosto, eu passava por cima. Hoje não, hoje eu sinto mais isso. Eu sempre fui uma pessoa assim bem despojada, né? Eu chego num lugar assim, eu acho que rapidamente assim eu consigo perceber as coisas e eu me relaciono bem assim com as pessoas. Eu só passei a perceber um pouco mais assim o jeito da pessoa, entendeu? Assim, como ela sente as coisas, né? Entendeu? Então é como se diz assim, se pôr no lugar um pouco mais, sabe? Assim, perceber isso. Você vai tendo as amizades, você vai indo, né? Antes do método ASHE, entendeu? Então você conhece oba-oba e isso e aquilo. Após isso, você passa a talvez ficar um pouco mais seletivo e observar um pouco mais o comportamento das pessoas, né? Então você passa a observar como as suas atitudes vão influenciar no seu relacionamento quando você passa a observar a pessoa, né? Então você fala, não, às vezes a pessoa te faz alguma coisa e você fala, nossa, né? Você já quer brigar, você já quer partir para cima, né? E como se você fosse uma pessoa um pouco mais intolerante, né? A partir disso, a partir que você aplica esse método em você, o método ASHE em você, você passa a observar que aquilo ali é a pessoa, como a pessoa né? Então você passa a ter um pouco mais, digamos que, de respeito pela personalidade de cada um, né? Então você não julga, o seu julgamento passa a ser um outro tipo de julgamento, para que você possa ter uma convivência melhor, para que as suas escolhas sejam melhores, entendeu? Principalmente nos relacionamentos, trabalho, você fala assim, bom, quando você aplica o método, você fala assim, eu sei conduzir isso. Você vai, digamos assim, você vai com tudo, né? E na realidade não, existem pessoas que elas precisam de um tempo para pensar, um tempo para te responder, um tempo para tudo, né? Então depois que você aplica, você aprende que todas as pessoas têm limites, né? E enfim, uma coisa bem interessante também assim, né? Você aprende a se observar mais. Então, de contrapartida, você aprende a se cuidar mais, né? A se preservar mais também, entendeu? Teve bastante coisas que mudaram assim na minha vida, principalmente assim em relação a escolher o que eu quero pra mim, entendeu? Tá certo que não tá 100% ainda, né? Mas você entende que quando você não faz uma boa escolha, aquilo ali dói em você, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa assim que... vamos voltar lá um pouquinho na minha vida, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu sempre tive 3 coisas na minha vida e eu carrego comigo isso até hoje. Tipo assim, eu sempre quis ter meu negócio próprio, eu sempre quis me aposentar, eu sempre quis ter minha casa. Então assim, no meu início eu achava assim que isso era, sei lá, impossível, porque você é jovem, você não tem experiência, você, né, não tem não tem determinados objetivos, né? E eu sempre fui tratando isso assim, vamos indo e vamos trabalhando e vamos fazendo e vamos isso e vamos aquilo, né? Hoje não, hoje quando eu estudei o método,
avançando mais, você percebe que realmente estava certo. E se eu tivesse conhecido isso lá no passado, talvez isso tivesse me alavancado um pouco mais à frente no futuro, né? Só que tudo ao tempo, certo? Da gente se conhecer, da gente aprender como funcionam as coisas, né? A gente vai trabalhando na vida da gente. É claro que existe aquela vozinha que diz dentro de você assim: tá certo, tá errado, é esse o caminho? Não é. Hoje não, hoje eu observo, né, e eu faço se realmente eu quiser, porque você está consciente do que você está fazendo, né? Você sabe que aquilo ali, dependendo de aonde você está, com quem você está, você reage daquela forma conscientemente, né? Às vezes dá até uma travada assim, porque você fala, nossa, eu vou fazer algo que eu sei que não está de acordo com o que realmente deve ser feito, né? A gente realmente precisa se conhecer melhor, né? Você precisa saber. Tem uma hora que bate uma coisa, você pergunta assim: por que eu sou assim? Né? Por que eu ajo dessa forma? Por que as pessoas agem comigo dessa forma, né? Então é tudo uma questão assim de, às vezes, de postura sua, de escolha sua, né? Vamos falar do outro, né? De como você reage quando o outro reage com você, né? Quando existe a conectividade do outro com você, né? Então você aprende que nem sempre o mundo gira ao seu redor, né? Ou ao redor de alguém, né? Então eu quis me conhecer um pouco melhor para que eu me tornasse melhor e para que eu também conhecesse as pessoas melhores, né? Então, existia já a vontade de saber quem realmente eu era, né? E conhecer, e quando eu cheguei na academia, eu falei, opa, né? Será que aqui está o caminho para que eu possa descobrir, né, os meus segredos, né? Revelar as minhas frustrações, as minhas, sei lá, os meus conflitos, enfim. Olha, na realidade, assim, eu vinha de um término de um relacionamento, né? E eu falei assim, por que não deu certo? Entendeu? Né? Eu ficava me questionando o tempo todo, por que não deu certo? Se, assim, eu achava que a outra pessoa era uma pessoa boa, maravilhosa, e assim, de contrapartida também eu falei, poxa, eu também sou uma pessoa gente boa, né? Eu também sou uma pessoa legal. E por que não deu certo? E hoje eu tenho consciência o porquê eu preciso dizer não, entendeu? Antes eu dizia não pela fúria, né? Talvez por um pouquinho de raiva, sim, entendeu? Hoje eu tenho consciência o porquê que eu preciso dizer não. Muitas vezes eu fui em lugares que eu não queria ir, estava com pessoas que eu não queria estar, entendeu? Hoje não. Hoje eu analiso, né, e falo, eu quero realmente estar nesse lugar, ou eu quero realmente estar com essas pessoas, entendeu? Então mudou bastante isso em mim. Antes eu ia porque, como é que eu vou te dizer? Porque talvez seja legal, talvez eu vá me divertir, entendeu? Assim, não, se eu não tiver certeza de que tem pessoas que eu gosto, de que realmente aquilo vai me agregar alguma coisa, vai me trazer alguma coisa, eu não vou, entendeu? Então, vamos falar assim, era oba-oba, né? Hoje não, hoje eu tenho consciência de que eu não preciso estar ali, né? E quem realmente vai gostar de você, quem realmente vai te querer por perto, em um outro momento você vai estar com essas pessoas, né? Hoje eu tenho assim comigo o poder da escolha. Talvez para não infringir algumas leis assim, eu deixava assim que as pessoas escolhessem, sendo que eu sabia que eu sei escolher, que eu sei aquilo que é bom para mim, né? Hoje não, hoje respondendo ou não, né? Você sabe que você fez uma boa escolha para você. Você está escolhendo o que você realmente quer para você. É que é bem assim, ó. Quando você faz o método ASH, você já faz aquilo. Você já faz as suas escolhas, né? Só que você não tem consciência do que você vai fazendo, né? Quando você aplica, você tem consciência do que você escolheu, entendeu? Você fala assim, você não põe a culpa mais em ninguém, você sabe que a escolha foi sua, né? E que é aquilo que você realmente quer,
É aquilo que você realmente deseja. E se você se quebra lá na frente, a gente tem mania, não, porque isso, porque aquilo. Não, foi uma escolha sua, né? Quem quer se descobrir, quem quer, assim, saber quem é de verdade. Às vezes até o jovem, né, que quer traçar uma carreira boa, às vezes não sabe as escolhas que quer fazer em relação a uma profissão. Quando você aprende a se conhecer, né, que você realmente se revela, até isso você consegue escolher um pouco melhor, né? É o que eu disse, se lá na minha juventude eu tivesse conhecido, assim, talvez os erros que eu cometi, talvez fossem um pouco mais conscientes e um pouco menos, né? Eu acredito que um pouco menos revelador, assim, um pouco menos consciente do que eu realmente sou. Então, quando eu fiz o método, eu passei a me conhecer um pouco mais, me revelar um pouco mais, não ter medo de ser quem eu realmente sou, né? E fazer algumas escolhas melhores. Eu realmente passei por momentos bem difíceis, momentos assim, em todos os aspectos da minha vida, né? Relacionamento, financeiro, tudo, né? Só que nesse tempo eu tive a sorte de conhecer aí o método ASH lá na academia. Então, o que aconteceu? Me ajudou, talvez assim, a não cair numa depressão, porque daí eu fui estudando a mim mesmo, fui encontrando lá dentro do método ASH a forma como eu ia me posicionar em relação a algumas dificuldades que eu vim enfrentando, né? Então, sem contar o apoio das pessoas, eu também fui tendo o apoio do curso. Por quê? Porque daí eu fui vendo que as coisas nem sempre são como a gente deseja, mas que é assim que você tem que agir, as atitudes que você tem que tomar, as decisões que são boas e ruins para você, né? Então, a gente vai aprendendo a se cuidar, a se moldar, a buscar o caminho. Trouxe tranquilidade, serenidade, poder de decisão, né? Trouxe coisas assim que nem eu sabia que existia dentro de mim.